muito boa noite para você. Hoje no Entrevista Coletiva nós recebemos Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Ela integra o Núcleo de Estudos para a Promoção da Auditoria da Dívida, o NEPAD, de Minas Gerais, que iniciou um levantamento sobre a origem e evolução do passivo do Estado nos últimos anos. Nós contamos aqui também com a presença do nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e do diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam bem-vindos. Maria Lúcia, muito obrigada, pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando sobre a origem da dívida mineira, Quando que começou essa história? Da onde vem? Bom, essa parte da dívida de Minas que foi refinanciada pela União, foi refinanciada lá em 1998. Ela já vinha de anos anteriores com um outro tipo de dívida. Eram dívidas mobiliárias, que é dívida em títulos, que o Estado de Minas Gerais lançava. E que passou por um processo de crescimento sem justificativa, porque era uma dívida que acompanhava o crescimento dos juros da dívida federal. Então, 2/3 daquela dívida refinanciada em 98, de quase 15 bilhões, 14,88 bilhões na época, 2/3 disso aí eram esses títulos que já vinham inflados por conta dessa política monetária federal. E o outro terço sequer era dívida pública. Eram passivos dos bancos estaduais que foram privatizados ou extintos, o Benja, a Minas Caixa, o Crédito Real. Esses passivos nunca foram investigados, eles foram simplesmente transformados em dívida. E sobre essa soma de quase 15 bilhões lá em 98, a União passou a aplicar o maior índice de atualização monetária que existe, que é o IGPDI, que engloba, inclusive, variação cambial, algo totalmente sem nexo quando você pensa em uma renegociação entre Estados e União aqui dentro do Brasil, em reais. Por que aplicar variação cambial? Bom, naquela época, em 98, vinha uma política cambial restritiva. Acho que todo mundo que está assistindo vai lembrar do dólar valendo R$1, $1, R$1. Sim. E em 99, houve aquela maxi desvalorização. Aquilo ali, só aquele fato ali, já multiplicou o estoque da dívida, sem conexão alguma com o ingresso de recursos. Então, muitas vezes, ao longo do tempo, essa aplicação onerosíssima de uma atualização completamente desconectada da realidade, desde o início teria que ser o índice IPCA, que é o nosso índice oficial, e sem juros, porque entre entes federados não há justificativa para cobrança de juros. Ou seja, professora, o governo federal se tornou um banco nessa hora. Se tornou uma instituição financeira extremamente perversa. Cobrando juros dos estados. Cobrando juros maiores do que os juros previstos em contrato. Porque o juro contratual era 7,5% acima da inflação. Então, o juro nominal era aquele IGPDI mais o juro de 7,5%. O que a União fez? Dividiu aquele 7,5% por 12%, então ela chegou, de fato, a um juro de 7,76% ao ano, acima do juro pactuado contratualmente. Isso é um erro que a senhora identificou um erro gravíssimo e, assim, inaceitável, porque em matemática financeira isso é uma coisa muito básica. E, então, até o ano em que houve aqui, em 2012, uma comissão especial na Assembleia Legislativa, esse erro já acumulava mais de 2 bilhões de crédito para Minas Gerais. Então, ao longo dos anos, essa aplicação extorsiva de atualização pelo IGPDI, mais juros acima do valor contratual, juros já indevidos por si mesmos e ainda acima do contratual,
fez com que o Estado de Minas Gerais pagasse aqueles 14,88 bilhões mais de 3 vezes e atualmente deve mais de 10 vezes. São 170 bilhões de reais. Então, professora, só te interromper nesse ponto, porque acho que fica uma pergunta aqui enquanto a senhora está falando. Pelo que a senhora está falando, nós temos um vício aí de origem, que é até o mérito da dívida, e a questão depois da cobrança indevida aí desses juros, sobre juros e tal. A gente analisando isso hoje, em 2024, quando há 2 propostas aí de pagamento, né? Uma proposta pelo Rodrigo Pacheco, outra o regime de recuperação fiscal. Mas há a possibilidade de uma reparação histórica? Esse é o objetivo da auditoria, de se conseguir reaver, recalcular isso a partir desses erros apontados pela auditoria cidadã? Sim, porque nós entendemos, Murilo, que isso seria o correto. Você fazer uma renegociação em cima de um valor repleto de questionamentos, e vários questionamentos históricos envolvendo não só a questão de cálculo, a própria questão, assim, por que Minas fez aquele acordo lá atrás? Os estados não tiveram saída. Antes do acordo, os estados já tinham sido proibidos de emitir títulos próprios, então eles não tinham como emitir seus próprios títulos para se autorrefinanciar. E a União baixou um decreto proibindo os bancos públicos de emprestarem para os estados. Ora, se a União proibiu os bancos públicos de emprestar, os bancos privados só emprestariam a condições onerosas. O que estava por trás disso? Os estados foram encurralados a entrar nesse modelo, porque isso não aconteceu só em Minas Gerais. Esse modelo de refinanciamento pela União aconteceu com praticamente todos os estados. Só Tocantins, que era um estado recém-criado, e Amapá, que não tinha dívida, que não entrou. Todos os outros entraram. Esse tipo de refinanciamento estava previsto em cartas de intenções com a FMI desde 1991. Então era um projeto. E o que está por trás desse projeto? O que na prática a gente vê acontecendo. O que aconteceu com a capacidade de investimento dos estados? Os estados com esse tipo de refinanciamento ficaram obrigados a esse tipo de endividamento onerosíssimo que tem provocado um dano fiscal gigante no orçamento dos estados. Ficaram obrigados a privatizar grande parte do seu patrimônio público e ficaram obrigados àquele socorro, entre aspas, a bancos que estavam sendo privatizados, assumindo seus passivos. Mas, professora, com a questão da Lei Candir, nós tivemos uma oportunidade do encontro de contas e parece que o Estado abriu mão. Então, por quê? O que houve? Sim, esse é outro fato importantíssimo, porque além de todas as irregularidades que a gente levanta em relação a essa dívida, que não é dívida, que é um sistema, tem a questão da Lei Candir. O que é a Lei Candir, para quem está nos acompanhando? Uma lei federal, lá de 1997, que estabeleceu que a União ressarciria os estados da isenção dada às exportações de commodities, minérios e outras matérias-primas e produtos agrícolas. Então, essa Lei Candir foi uma lei federal que deu isenção de um tributo estadual, que é o ICMS, e obrigou a União, que era beneficiária daquelas divisas decorrentes da exportação, a União é que recebia os dólares, de ressarcir os estados por aquela isenção. O que aconteceu ao longo dos anos, você se lembrou muito bem. Lá em 2015, esse crédito de Minas Gerais acumulado estava em cerca de 135 bilhões. Hoje estaria em mais de 220 bilhões, muito mais do que essa dívida ilegítima toda. O que aconteceu lá atrás? E esse levantamento é um levantamento do Tribunal de Contas, junto com a Assembleia Legislativa, são dados oficiais que eu estou dizendo aqui.
a União nunca ressarciu a contento o que o Estado de Minas e outros estados exportadores tinham direito de receber. Isso foi se acumulando. Houve uma oportunidade de haver esse ressarcimento. O governador Zema aceitou um acordo para o Estado de Minas Gerais receber menos de 10% do valor devido. Ele aceitou, e esse valor ínfimo que ele aceitou, ainda dividido em 18 anos. E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional aprovou uma emenda revogando uma parte da Lei Candir. Que parte? Os estados continuam obrigados a dar isenção tributária na exportação de matérias-primas e outros produtos primários, minérios e produtos agrícolas, mas a União fica desobrigada de repassar. E como que isso não foi considerado um erro, né? Como é que o Estado todo, como é que isso foi permitido, vamos dizer assim, né? Então, isso é que a Auditoria Cidadã questiona e está questionando há 24 anos, tanto em relação à dívida dos estados, que praticamente não existe bibliografia sobre o tema. Então, é um tema que não está nas universidades, que poucas vezes a gente tem essa oportunidade, que hoje a Band está nos dando aqui, de trazer um tema tão importante para a sociedade, né, para discutir o tema. Então, as pessoas, não tem como fazer essa pergunta, sequer fazer a pergunta. Mas, professor, parece que não é só um assunto técnico, nem econômico e financeiro. Parece que tem uma subordinação política de um modelo que pretende deixar todos vinculados a esse capital. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte: nós temos hoje governos de estados que são de oposição, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Governos fortes, sim, que poderiam contestar, formar um consórcio, como até fizeram um consórcio, COSUD, né, Murilo? E, no entanto, cobrar do governo essa revisão, fazer um encontro de contas, talvez. E por que politicamente não se adota uma postura de contestar essa dívida? Então, eu considero isso uma tremenda subserviência ao poder financeiro. Porque o único setor que ganha com esse tipo de negociação é o setor financeiro. As contas públicas ficam completamente desorganizadas, o Estado perde, a capacidade de investimento do Estado fica completamente inibida. Essa conta já está paga. No Rio Grande do Sul, que você citou, Odair, tem uma campanha, a conta está paga, estamos pedindo baixa da dívida, simplesmente baixa, zerar a dívida. Por quê? Ela está paga. O Estado, da mesma forma que o Estado de Minas já pagou 3 vezes, o Estado do Rio Grande do Sul também. E com essa calamidade toda que aconteceu lá, houve até uma suspensão do pagamento da dívida de Minas. Uma suspensão da dívida do Rio Grande do Sul, desculpa. Uma suspensão temporária. E o Estado está lá, né, totalmente destruído. Mas é preciso haver esse tipo de articulação. Por que não há? Primeiro, apesar de serem governos fortes, creio que ainda não se debruçaram a conhecer o que está lá na origem dessas dívidas. Porque quando eles conhecerem, não é possível que não venham a questionar. Entendeu? Porque eles se tornam coniventes. Se não questionam e aceitam essas renegociações que empacotam todas essas irregularidades e levam adiante esse empacotamento, eles passam a se tornar coniventes e vão tornando cada vez mais difícil rever a situação. A gente está num momento propício para rever, porque os estados chegaram num ponto de estrangulamento. Professora, mas o governo federal parece não abrir mão, porque ele é quem tem a receber, logicamente, esse dinheiro. E como o Orion levantou, eles também, os governos, aqui em Minas, pegando o governo Zema, por exemplo, já até voltou a pagar parcelas dessa dívida. Ele está falando que quer optar pela recuperação fiscal. O nosso senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, também está fazendo uma proposta, mas em cima desse valor de 170 bilhões. Sim. Ou seja, onde recorrer a isso? A justiça? Teria que ser na justiça? Teria que ser no STF? Qual seria essa instância que poderia
fazer o governo recalcular, obrigar o governo federal a recalcular essa dívida? Olha, esse recálculo da dívida, de todas essas propostas, do regime de recuperação fiscal ou do PROPAG, proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, todos eles partem desse empacotamento. Nenhum deles admite discutir a origem. É evidente que a União está muito confortável, porque ela já recebeu 3 vezes, não é? Essa dívida, ela já lucrou muito em cima dos estados. Tem inclusive um levantamento que anualmente a União divulgava em um dos relatórios feitos pelo Tesouro para o Tribunal de Contas, quanto que ela arrecadava dos estados e quanto que ela gastava com o pagamento dos títulos públicos federais emitidos para renegociar essa dívida. Ela lucrou várias vezes o que ela pagou. E mais, tudo que a União recebe dos estados, por lei, pela própria lei que criou esse refinanciamento, a União só pode gastar com pagamento de sua dívida federal. Então, não é a União que se beneficia, são os rentistas, credores da dívida pública federal, que é outro sistema interligado com esse dos estados, mas é um sistema em si, que também privilegia o setor financeiro. Nós estamos assistindo o governo federal totalmente submisso ao poder financeiro. Vocês viram agora, semana passada, a divulgação do recorde histórico de arrecadação federal para o mês de outubro. Foi o maior recorde histórico desde que começou esse levantamento na década de 90. No mesmo dia que foi noticiado o recorde histórico, o governo anunciou um corte de gastos para este ano no valor de 6 bilhões. Para este ano. Atingindo áreas sociais, atingindo até a defesa nacional. Como explicar isso? Se você tem a própria União com um recorde de arrecadação, ou seja, dinheiro sobrando, entrando mais dinheiro do que o previsto, e mesmo assim vai cortar gastos, por quê? O que está lá no projeto do arcabouço fiscal? Qual o objetivo desses limites, desse teto? Fazer sobrar mais dinheiro para o pagamento do endividamento público. Por isso, se não fizer uma auditoria, se não rever essa pedra no meio do caminho, já que estamos em Minas e temos que honrar o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra no meio do caminho do desenvolvimento socioeconômico no Brasil. E essa pedra gigante é o sistema da dívida. Enquanto não enfrentá-la, nós vamos ver essas propostas que, no fim das contas, vão maquiando, né? Vão maquiando e criando um imbróglio e jogando o problema para frente. Como é o regime de recuperação fiscal, o PROPAG, só joga para frente. A gente não consegue Não consegue. avançar. E vamos arrecadando cada vez mais, quer dizer, a arrecadação decorre de um sacrifício social para pagar tributo e corta gasto. Justamente, a É um população. paradoxo. E a gente só vai sair disso quando enfrentar a origem. Então tem que cobrar desses governadores, que o senhor falou que são fortes, para que enfrentem a situação. Por que eles vão concordar com essa origem ilegítima? Sim. Por que eles vão concordar em assumir um passivo de bancos que ninguém sabe que passivo é esse? Nós vamos continuar com essa conversa aqui, entender como é possível, né, fazer essa pressão, conversar com esses líderes, então, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique aí. Estamos de volta hoje com Maria Lúcia Fatorelli e Orion Teixeira. Já tem uma pergunta aqui separada para a gente, Orion. Muito bem, professora. Nós temos então a nova proposta aí, que parece que ninguém consegue entender para onde vamos, porque o governador Romeu Zema aderiu ao regime de recuperação fiscal, sendo que o senador Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, apresentou uma alternativa, que seria esse PROPAG, de renegociar a dívida
com federalização das empresas estatais, ou seja, transferir o controle delas para o governo federal. Isso é bom para o Estado ou vamos ter que continuar tendo prejuízo? É péssimo para o Estado. É péssimo. O Estado abre mão de um patrimônio construído pela sociedade e coloca no governo federal, que hoje está realmente com um discurso de que não é um discurso tão privatista, embora as privatizações continuem acontecendo. Pode chegar no ponto de ser privatizado, vai dar no mesmo. E mais, o Propag do senador Rodrigo Pacheco, ele sacramenta esse estoque. Ele não admite que discussão em torno do estoque atual da dívida, então ele bate um martelo e sacramenta esse estoque que está aí, cheio de ilegalidades, ilegitimidades, erros, etc. E ainda, no projeto dele, tem uma previsão de uma possibilidade de haver securitização da dívida. O que é essa securitização da dívida? É uma possibilidade de transferir isso para o mercado financeiro através do processo de securitização, o que vai simplesmente eternizar essa dívida. E no formato de securitização que está entrando aqui no Brasil, já aplicado em vários lugares, embora a lei federal tenha sido aprovada há poucos meses, já está funcionando há anos em vários lugares, é um modelo em que o ente público cede parte da sua arrecadação para esse esquema de securitização por fora do orçamento público. Então, se acontecer isso, é equivalente a jogar fora todo o controle estabelecido na legislação de finanças do país. Nós passamos a ter um pagamento por fora do orçamento, como se fosse um caixa 2, privilegiando esse pagamento de uma dívida securitizada. Sem passar pela Assembleia Legislativa, por exemplo. Sem passar pela Assembleia, sem passar pelo orçamento público. Então você vai olhar lá o orçamento, não vai ver uma parte da arrecadação entrando lá para ser aplicada em políticas públicas de acordo com a lei orçamentária aprovada na Assembleia. Esse dinheiro da securitização já vai por fora. Por sua vez, o regime de recuperação fiscal que você citou, ele ainda não foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas o governador Zema baixou um decreto e já está pagando. Já está pagando, já fez 2 pagamentos mais onerosos do que o Estado estava pagando. O Estado estava pagando uma prestação para a União de cerca de 200 bilhões. Agora, depois do decreto do Zema, está pagando quase 300 por mês. Outubro, pagou em outubro, pagou em novembro, agora vai pagar em dezembro. Agora, professora, o trabalho da auditoria cidadã não é novo, muito pelo contrário. Nós já temos aí um livro que a senhora trouxe aqui publicado, cartilha, site. Eu sei que a senhora está lá em Brasília sempre, está presente no Congresso, tanto quanto aqui na Assembleia. Os nossos representantes têm conhecimento de todo esse material, eles sabem disso. Então, o que a senhora encontra quando mostra essa realidade? Por que isso, soa alarmante para nós e soa como, então, para os nossos governantes? Então, a gente ainda não conseguiu aqui no Brasil ter um governante que tenha vontade política de enfrentar o tema. O Equador provou que é possível. Sim, foi feita a auditoria lá, a senhora participou, inclusive, né? Exatamente. Mas o presidente Rafael Correa, quando ele decidiu que ele queria fazer uma auditoria da dívida, ele baixou um decreto, ele criou uma comissão, ele estabeleceu como que aquela comissão ia funcionar, inclusive exigindo compromisso de voluntariado. Mas o Equador é um país muito menor com relação ao Brasil e talvez o impacto de uma auditoria aqui estremecesse, vamos dizer assim, o mercado, né? Sim, mas daí vem também o aumento da responsabilidade do Brasil. Sim. Porque é um sistema que eu acredito que todas as pessoas conscientes que acompanham as finanças há alguns anos já perceberam que é um sistema insustentável e insaciável.
quanto mais dinheiro é destinado a esse sistema, mais ele quer abocanhar. Tanto é que você vê tanto a dívida federal como dos estados crescendo como bola de neve. Você não vê nenhuma contrapartida em investimentos, que aliás o Tribunal de Contas da União, está até a foto da apresentação do tribunal aí nessa cartilha, mostrou ao Senado, nenhum investimento foi feito com dinheiro da dívida federal. Então é uma dívida de juros sobre juros, de mecanismos financeiros espúrios. E por que não se questiona? Porque ainda falta vontade política. Ainda os interesses de atrelamento, de subserviência ao mercado financeiro estão mais fortes do que o compromisso de um verdadeiro estadista. Professora, a gente falou da situação de Minas Gerais, mas a gente tem, por exemplo, Rio Grande do Sul, que a gente até citou que a dívida está suspeita em razão da catástrofe, das chuvas lá no ano passado, mas também temos o Rio de Janeiro, sim, com um problema seríssimo, já fez um regime de recuperação fiscal, não adiantou. Quais são os outros estados ao lado de Minas Gerais que, vamos dizer, estão com a corda no pescoço nessa questão da dívida pública? Olha, são principalmente os estados que entraram naquele modelo de emitir títulos públicos. Lá no final da década de 80 que começou isso, início dos anos 90. Aqueles estados que começaram com a emissão de títulos públicos, que é Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, são os 4 estados que agora apresentam maiores problemas. Exatamente pelo impacto daquela dívida no início dos anos 90 em decorrência da política monetária federal. O que eles receberam com a venda daqueles títulos foi um valor irrisório, perto do montante que aquela dívida chegou por causa do seu crescimento galopante em função dos juros federais, que chegaram a perto de 50% ao ano. Então, são esses 4 estados, né, que quanto mais se paga, mais se estrangula. O estado de São Paulo é o que aparece menos, porque São Paulo é muito rico e tem rifado as suas empresas públicas, não é, em processos de privatização, para continuar com esse pagamento. O Rio, você falou muito bem, foi o primeiro estado a entrar, o Rio de Janeiro, a entrar no regime de recuperação fiscal. Comprovadamente deu errado. O governador, há poucos meses, estava requerendo uma suspensão, uma nova suspensão do pagamento, porque ele não tem como honrar o pagamento, até porque parou de receber também o ressarcimento da Lei Candir. Não é? Então, não tem saída. A gente pode fazer eu estava pensando aqui, o governo Lula, governo Lula 3, vamos dizer assim, ele lançou um programa chamado Desenrola, que é para o usuário, pessoa física, né? Que é justamente tentar reduzir a dívida daquela pessoa, né? Tirar essa cobrança de juros sobre juros, enfim, para voltar lá para a dívida original, que o sujeito tinha para ela ser pagável, vamos dizer assim. O que os estados deviam fazer é algo nessa linha, né? Um programa nessa linha. É isso que a auditoria da dívida pública propõe, né? Desenrola para os estados. Exato, desenrola para os estados. Né? Exatamente. Voltar lá na origem e rediscutir o que é dívida mesmo, onde estão os erros, né? Hoje, o que a gente tem visto é um grande movimento na sociedade civil. Aqui em Minas, por exemplo, foi criado o NEPAD, um grupo de estudos que envolve o Sindifisco Minas Gerais, Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais, e a AFENG, que é a associação também desse mesmo coletivo de servidores do Estado, e a Auditoria Cidadã da Dívida. E nós criamos um grupo com vários auditores, economistas, todo mundo voluntário, e já fizemos requerimento de informações ao Estado de Minas Gerais para pedir a documentação, porque a auditoria se faz com a documentação. Com a documentação, tem que ter acesso aos contratos. E, infelizmente, o Estado de Minas não respondeu. Mas via lei de acesso à informação? Via lei de acesso à informação. Nós vamos continuar insistindo, porque é lei, né? É lei. E a sociedade civil tem direito. E, no final das contas, quem está pagando essa conta
somos todos nós. E qual que é o objetivo dessa parceria que a senhora tem com o Sindifisco e a FENG para desenvolver essa auditoria? Qual que é o objetivo dela? Ela vai poder repactuar essa dívida de Minas? Não, o NEPAD, esse núcleo, ele não tem esse poder. Né? Quem tem esse poder é quem está no governo, né? Quem está nos cargos públicos. Mas a auditoria, ela é uma ferramenta poderosíssima, que ela mostra a verdade. E aí, diante desse levantamento, o que nós queremos é aumentar a conscientização da sociedade, porque muitas pessoas hoje, né, vocês que estão nos assistindo, muitas pessoas não sabem que estão pagando essa dívida. Ela acha que o governo é que está pagando. Não, é você que está pagando. Porque para pagar essa dívida, ao longo dos anos, uma dívida totalmente ilegítima, muitos investimentos deixaram de ser feitos em saúde pública. Muitos investimentos deixaram de ser feitos na educação pública, em transportes, em segurança. 300 milhões por mesma parcela, né? O governo de Minas está destinando, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E sobre a privatização da CEMIG e da Copasa, isso está em jogo também aqui no Estado? Está em jogo. O governador acabou de apresentar projetos de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Minas, propondo essa privatização. A proposta também do programa de refinanciamento que o senador Rodrigo Pacheco traz, também propõe uma perda dessas empresas para a sociedade mineira, porque essas empresas seriam entregues para o governo federal e não resolveria o problema da dívida, não. Ainda ia sobrar muita coisa aqui para o Estado. A privatização, a história tem nos mostrado, tanto é que vários países estão caminhando no sentido inverso. Reestatização desses serviços, principalmente na área de saneamento, energia elétrica. Os serviços estão sendo reestatizados porque se demonstrou a falta de compromisso de empresas privadas explorando esse tipo de serviço. Elas visam lucro imediato. Nós estamos vendo isso nos apagões absurdos em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, Brasília, após as privatizações das empresas locais de energia elétrica. Então, esse caminho de privatização, ainda mais para fundos financeiros, né, não especializados na exploração do negócio e muitas vezes localizados em paraísos fiscais, é um suicídio, não é? E deixa a população completamente vulnerável. O interesse público fica em último plano, não é? E a sociedade, de novo, paga a conta, porque quando privatiza, o preço do serviço aumenta, porque o lucro tem que ser garantido ao setor privado. Tem a perder mais, né? Professora, muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez, né? Orion, Murilo também, pela participação e perguntas. A você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Nós voltamos no próximo sábado com mais um tema super relevante aqui para Minas Gerais. Não perca, hein? Até lá.